Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu faço parte do Ministério Integre Jovem da IBNU. A gente está discutindo alguns livros e o que a gente está discutindo dessa vez é esse aqui, Deuses Falsos, do Timothy Keller. E a gente já falou sobre os 7 capítulos dele e hoje nós vamos encerrar com o epílogo, que é a partezinha final que resume basicamente tudo que a gente viu até aqui. O título do epílogo é Descobrindo e Substituindo Seus Ídolos. Então, é bem desafiador. Eu já te convido a pedir para Deus abrir seu coração, identificar realmente o que está passando no seu coração que Ele precisa trabalhar. Então, se de alguma forma você chegou até aqui, chegou até esse vídeo, abre seu coração, ouve o que Deus tem para falar para você e vamos juntos discutir um pouquinho sobre esse livro. O epílogo, o Timothy Keller nos convida logo para questionar o nosso coração e a nossa sociedade, né? Já começa com algo bem difícil de se fazer. A gente se desvincular um pouco e analisar o que está acontecendo, tanto no nosso coração quanto na nossa sociedade. Quais são os deuses que têm dominado a sociedade que a gente vive. E aí ele dá um exemplo de Paulo, né, quando vai pregar em Atenas, em Éfeso, que os cristãos ali começaram a se transformar de uma forma que mudou a forma de se relacionar em sociedade, em relação à economia, em relação aos seus aspectos culturais. Então tudo foi modificando ali. E na nossa sociedade? O que tem dominado a nossa sociedade? Né? Uma sociedade que busca tanto prazer, o eu, a sua própria felicidade, tão materialista. Será que os cristãos também estão sendo materialistas igualmente? Ou a gente está se destacando de alguma forma, está vivendo sobre valores diferentes? Então aí começa o primeiro questionamento desafiador. Então, o importante no início é a gente identificar quais são esses ídolos, né? Identificar o que tem dominado, o que tem feito a nossa mente, né, e o nosso coração felizes. Então, a gente precisa entender o que tem dominado a nossa cultura, identificar realmente o que tem feito, o que a gente tem amado, né, mais do que a Deus, o que tem feito o nosso coração ser preenchido mais do que Deus. E aí ele lista, num determinado ponto do epílogo, alguns ídolos que podem estar dominando o nosso coração. E eu achei super interessante. Ele fala sobre os ídolos teológicos, sim. A teologia, né, as doutrinas que a gente prega, muitas vezes sucumbem em nosso coração, né, suprimem o que a gente prega, justamente por essa, muitas vezes as pessoas acharem tão importante certa doutrina que esquecem que a pessoa que você vai estar discutindo, uma hora não vai mais estar vendo Deus refletido na sua vida. Então, até que ponto as nossas discussões e a nossa vontade de mostrar que não, eu estou no caminho certo, a nossa opinião tem que ser aquela, porque Deus pregou assim, até que ponto esse autoritarismo religioso não se torna um moralismo, um legalismo, enfim, de ideologias mesmo, de doutrinas. Então a gente precisa ver até que ponto isso tem dominado o nosso coração também. Ídolos sexuais, né, os vícios, os fetichismos, todo ídolo é muito difícil a gente conseguir remover do nosso coração, né? Normalmente são coisas que nos dão prazer, alegria, e os ídolos sexuais também, né? As pornografias, enfim, nos dão prazeres momentâneos ali, mas deturpam o ideal do que é um relacionamento completo e feliz em Deus. São corpos irreais, são relacionamentos irreais, são momentos irreais que estão vividos ali que a gente começa a achar que vai ter aquilo, mas são relacionamentos superficiais, né? São muito superficiais, não é o que Deus planejou. São relacionamentos muitas vezes problemáticos se forem pautados nessa imaginação, nesse fetiche, e aí também se torna um ídolo no nosso coração. Ídolos mágicos ou rituais, quando é muito mais fácil a gente pautar a nossa vida sem precisar racionalizar tanto, né? Sem pensar muito no que eu estou fazendo, só cumprir certos rituais, colocar que a minha vida vai ser baseada em astros, em estrelas ou em algo que eu fizer, em alguma prática que eu estiver acostumado a fazer, em algum simbolismo. Muitas vezes se torna algo atraente, mas também se torna um ídolo no nosso coração. Rituais mágicos que tiram o controle de Deus e colocam nesses rituais, né? Ídolos políticos e econômicos.
Esse é bem complicado da gente discutir ao redor do mundo ou aqui no Brasil mesmo. Tem se tornado cada vez mais difícil tratar em relação à esquerda, em relação à direita, em pensamentos mais conservadores, em pensamentos mais liberais. E sim, são aspectos muito importantes da gente viver como cidadãos conscientes, entendermos o que está acontecendo na nossa sociedade, nos posicionarmos, tentarmos mudar coisas que não estão corretas. Eu não estou falando que isso é errado, mas até que ponto discussões tolas têm se tornado ídolo no seu coração? Até que ponto o seu orgulho está te fazendo se afastar do seu irmão ou não está transmitindo, né, Deus para outras pessoas? Então nós temos que ter cuidado para isso não se tornar um ídolo no nosso coração também. Ídolos raciais e nacionais, né, o racismo, o militarismo, o nacionalismo, muitas vezes se torna amargo e opressivo. Então também é uma outra característica que a gente precisa analisar. Ídolos religiosos, né, então em relação àquele moralismo e legalismo que muitas vezes sufocam o nosso coração, colocando tanto a religiosidade como frente que esquece do indivíduo, esquece do amor que Deus quer que nós possamos transmitir para o outro e acaba sufocando em relação ao nosso próprio orgulho, né? E não em relação ao que a Bíblia nos diz. Ídolos filosóficos, sistemas de pensamentos, né? Que também podem se tornar facilmente ídolos no nosso coração. Ídolos culturais, né? Em relação à nossa própria sociedade, né? Pensar no individualismo radical, enfim. Tem tantos aspectos sociais que podem se tornar ídolos do nosso coração. E aí, depois a gente vê que tem ídolos em todo o espaço, né? O ídolo, na verdade, se torna o fundamento do pecado, né? O pecado é aquela atitude, de fato, é baseada em alguma motivação. Então, realmente, a idolatria em relação a todas essas coisas se torna o fundamento mesmo, a base do porquê do pecado. Então, quando nós identificamos que existe tantos tipos de pecado, né, tanto fundamento para isso dentro do nosso coração, a gente precisa identificar o que nos atrai mais. E aí tem um arcebispo que se chama William Temple, que certa vez ele disse: sua religião é o que você faz com a sua solidão. Então quando você está sozinho, quando a sua mente descansa, você fecha o olho e você quer um momento de felicidade ali, o que você tende a imaginar? Qual é o seu lugar de descanso, de paz, de felicidade? O que você costuma idealizar? Talvez é isso que tem se tornado o ídolo do seu coração. Outra forma da gente identificar o ídolo do nosso coração é: em que você tem gastado todo o seu dinheiro, seus investimentos, o que você tem trabalhado excessivamente para conquistar? Também pode estar se tornando o ídolo do seu coração isso. Então, são formas da gente começar a identificar o que no nosso momento de solidão, quando está só você, o que tem preenchido o seu coração, né? O que tem alegrado o seu coração. Quando Deus te responde que você não vai ter aquilo, ou te tira aquilo, como que é a sua reação? Imagine em relação à sua família, em relação ao sucesso, em relação a elogios. Se isso fosse tirado do seu coração, né, da sua vida, dos seus relacionamentos, como você reagiria? Você se aborreceria muito? Você se entristeceria muito? Como que seriam as suas atitudes frente a isso, né? Como que a nossa sociedade reage? Pensando na nossa sociedade, a gente consegue ver que a nossa sociedade cada vez adoece mais, né? Em relação a redes sociais, em relação à aprovação, em relação a elogios, em amigos, em curtidas. Quantas pessoas não morrem por causa disso? Ou se você não foi aceito pela sua família em algum aspecto, ou se você não atingiu um determinado status na sua carreira profissional, ali na sua profissão, um status social, ou se o sucesso que você queria não foi atingido, como é que você reage à falta dessas coisas? Porque isso não deveria dominar o seu coração. São coisas boas, é ótimo você comprar um carro, ter uma casa, casar, ter filhos. Tudo isso é ótimo, não estou falando que é ruim. Normalmente os deuses são atrativos, são bons. Mas até que ponto isso tem dominado o seu coração, né? Então o espaço principal de todas essas coisas deveria ser ao redor, mas o centro deveria ser Cristo. O reino de Deus já começou, gente, é para ontem, né? A gente já tem vivido isso. E quanto você tem investido, quanto você tem orado, quanto você tem se preocupado com quem está ao seu redor, a gente precisa entender
da onde que tem vindo as nossas motivações para viver mesmo, né? Quais são os nossos ídolos, o que tem preenchido os espaços do nosso coração. Então, tem uma frase também que eu achei interessante, porque quando a gente pensa em ídolos, a gente pensa que aquilo te traz uma certa felicidade, né? E como a gente viu lá no capítulo 7, quando Jacó reconhece que Deus é o que basta na sua vida, ele entende que nada mais é importante, só Deus que é o centro, e aquilo o alegra, não é algo que é desesperador para ele. Então, arrependimento e alegria têm que andar juntos. A gente, depois de ter analisado a sociedade, o nosso coração, visto que tem várias coisas ali que não agradam a Deus, a gente começa a se questionar e ver quais são os ídolos que tem no nosso coração, né? Cada um tem um ídolo aí que puxa mais o seu coração. Quando a gente identifica esse ídolo, o que eu tenho me motivado, o que o meu tempo, maior parte do meu tempo tem direcionado, a minha cabeça, o meu coração, o meu dinheiro, eu começo a identificar quais são os ídolos que têm me tirado a paz, que têm me dominado. E aí a gente tem que andar junto, o arrependimento e a alegria. Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, se arrepende de ter tirado Deus do lugar que ele deveria estar, a gente precisa se arrepender e se arrepender com alegria. Porque o arrependimento sem alegria leva ao desespero. Você começa a se culpar, começa a ver que não foi suficiente, ver que não tem mais caminho, mas a gente fica desesperado dessa forma. A gente desvincula a alegria de saber que Deus está no controle. E uma alegria sem arrependimento também é superficial e vazia. Porque se eu entendo que Deus está no controle da minha vida, eu me arrependi ali, mas está tudo bem, que Deus está no controle, está tudo certo, pode se tornar superficial e não é uma mudança profunda, uma mudança de base, que tenha suporte, que tenha entendimento totalmente ali do que você está fazendo. Então, arrependimento e alegria são dois aspectos que têm que andar juntos nesse processo, né? Entender os ídolos, substituí-los e se arrepender com alegria. Porque, na verdade, a alegria ela é muito maior do que um momento só de felicidade. Se torna ali um processo de adoração a Deus, né? Você entender que colocar Deus no lugar que ele nunca deveria ter saído é entender que ele é o centro da sua vida, ele está controlando tudo e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa dessa paz de Deus mesmo, em relação à nossa família, em relação ao emprego, em relação a fim de relacionamentos, em relação a sucesso, a aceitação, a ídolos de diversas formas que a gente viu aqui. Quando a gente entende que mesmo que aquilo seja tirado da nossa vida, Deus está no controle e a gente consegue sentir a paz de Deus, esse daí que é o ponto, que é difícil. E não se culpe por isso, tem alegria que Deus está no controle, mas a gente consegue sentir a paz de Deus. Quando a gente entende que aquilo não é algo que controla a nossa vida, a gente sente a paz de Deus naquele processo. Então, descansar em Deus é difícil pra caramba, mas é o que Deus nos convida a fazer quando a gente entende que o centro da vontade de Deus precisa ser o centro da vontade do nosso coração também. Então, a gente, para conseguir, depois de identificar esses ídolos e fazer com que Deus continue ali no centro do nosso coração, a gente precisa ter certas disciplinas espirituais, né? Como orar, pedir a Deus ajuda mesmo para misericórdia, graça, para a gente conseguir enxergar tudo que acontece ali na nossa vida. A gente precisa adorá-lo como estilo de vida, adorá-lo em alegria e em momentos específicos também, separar um tempo para adorá-lo, para conversar com ele, para louvá-lo, enfim, como estilo de vida, né? Adoração a Deus. E a meditação na palavra de Deus, a gente precisa de um tempo realmente para estar buscando, para estar lendo a Bíblia, para estar lendo e discutindo aqui alguns livros que nos fazem refletir realmente do nosso eu. Então essas são algumas disciplinas espirituais que a gente pode estar fazendo como estilo de adoração mesmo a Deus, como forma de nos policiarmos, né, como forma de entender o nosso coração. E a gente precisa ser paciente. A última coisa que fala lá no livro é paciência. Um cristão maduro não é aquele que identificou todos os ídolos e substituiu por Deus. Um cristão maduro
é saber que o processo é longo, a caminhada é longa, que a gente sempre vai cavando mais um pouquinho ali no nosso coração, identificando o que está errado, pedindo misericórdia de Deus e substituindo e colocando Deus no centro. Então, é um processo longo, a nossa jornada aí é grande, mas vamos ficar atentos realmente com os ídolos que vêm ocupado o nosso coração, com o que Deus quer para a nossa vida. E eu espero que, assim como eu tenho refletido sobre esse assunto, sobre o fundamento ali da idolatria ser a origem, realmente a base para muitos pecados, a gente consiga substituir, né, e colocar Deus aonde ele nunca deveria ter saído. Porque é só assim que a gente consegue experimentar da paz do Senhor e consegue viver um pouco do que Deus tem pra gente. Então, gente, espero que vocês reflitam um pouquinho sobre deuses falsos e que essa mensagem possa ser transformadora no seu coração, assim como foi comigo. Tem novidades vindo por aí, outros livros, outros assuntos que a gente pretende abordar. Espero que vocês a continuem acompanhando, tá bom? Fala aí nos comentários o que vocês acharam desse livro, compartilha com quem você gosta aí sobre esse assunto. E é isso, a gente se vê nas próximas. Um beijo!